Olá galera, tudo bem? Hoje são 7 de julho de 2020 e viemos aqui novamente para falar um pouco sobre nossa política atual, sobre os últimos acontecimentos no país. E sem sombra de dúvida, o Covid é o nosso tema principal, não tem como fugir do tema, né? Ainda mais agora que se passa uma grande discussão sobre a flexibilização ou não das restrições em relação à proteção, né, que se estabeleceu para impedir o avanço dessa doença sobre os cidadãos brasileiros. O que a gente tem percebido, mais do que nunca, é que por ser uma doença nova, né, e pela falta de uma centralização, né, mais eficaz no campo da saúde, cada governador atirou para um lado. E isso faz com que o Brasil tenha várias zonas da doença de forma diferente, né? A gente não pode dizer que no Brasil a doença está sendo tratada de forma homogênea. Pelo contrário, ela se dá e tem sido tratada de forma bastante heterogênea. Não é à toa que ontem, por exemplo, lá em Manaus, as escolas particulares elas recomeçaram, enquanto que em algumas capitais do Brasil não há o menor sintoma, né, o menor indício de que isso vai ocorrer. Então o Brasil ele não pode ser avaliado de uma forma geral, nós temos que avaliar região por região. E isso ocorre ainda mais porque o governo federal, Jair Messias Bolsonaro, ele meio que achou que poderia lavar as mãos com a decisão do STF de entregar a governadores e prefeitos a maior capacidade de se relacionar com a doença. É óbvio que isso iria ocorrer uma vez que governadores e prefeitos é que estão mais presentes nas regiões e saberiam, através de suas secretarias de saúde, melhores informações do que o Ministério da Saúde a nível nacional. Por outro lado, isso não dá a Bolsonaro, assim como ele pensa e os seus eleitores, de que ele tem o direito de lavar as mãos e jogar toda a culpa do tratamento e das consequências das doenças em prefeitos e governadores. Isso não tem o menor cabimento, afinal de contas, ele deveria ser o líder. Ele deveria ser o presidente que tomasse as rédeas, não no sentido da força, mas do diálogo, né, da centralização, do agrupamento de informação, do agrupamento de distribuição de vacina, de verbas, e isso não tem ocorrido no nosso país, o que agrava mais ainda a situação e a forma de lidar com o Covid-19 no Brasil. A prova disso é que nós não temos praticamente, vamos dizer assim, um ministro da Saúde. Nós temos um interino que entrou lá para tapar o buraco e continua tapando o buraco, que cada vez se torna mais profundo. O mesmo tratamento o Bolsonaro dá para a educação. Eu não vou nem dizer, né, o último ministro que passou apenas 5 dias por irregularidades no currículo. Afinal de contas, outros ministros também têm irregularidade no currículo, mas não foi tratado da mesma forma, isso é um outro debate. E então nós temos que imaginar que a saúde e a educação para esse governo tem sido tratada de forma secundária. Ô André, então o que é que tem sido tratado de forma prioritária por esse governo? A defesa dos seus filhos. É a grande preocupação do Jair Messias Bolsonaro, é a defesa dos seus filhos. No campo econômico, há muito tempo atrás, há uns 2 meses, o Bolsonaro, juntamente com o Tarcísio, um dos grandes ministros do Bolsonaro, que merece todos os parabéns, eles tinham anunciado um plano chamado Pró-Brasil, sem a presença do Guedes, que era um plano econômico pós-pandemia que iria ter um forte intervencionismo do Estado no campo dos investimentos. O Guedes, logicamente, como um bom liberal que ele é, não iria gostar desse plano e parece que o plano foi por água abaixo, não se fala mais nisso, né, apesar de todo o estardalhaço que se fez na apresentação do plano. Então, no campo econômico, perdido. Na saúde, idem. Educação, num dos anos mais difíceis para a nossa educação, num dos anos que nós não sabemos exatamente como temos que lidar com o ano que vem, se vai ter mudança de currículo, se vai poder reprovar, são tudo ideias que estão sendo jogadas, como é que está sendo essas aulas à distância, principalmente para o Fundamental 2, né, que a gente já sabe que é um pouco complicado, minha experiência de professor nessas séries, sabemos que é um pouco complicado lidar com esse tipo de coisa na sala de aula, com o tipo de comportamento, com atenção, com desvio de atenção, a gente sabe que não é fácil, né, é uma coisa muito complexa a sala de aula, e imagine a distância, né, imagine os pais, e não tem um planejamento para isso, nós não temos nenhuma perspectiva governamental para que as coisas voltem para o seu devido lugar, o caminho de uma nova forma mais aceitável. Então a gente vê o governo omisso, sim, a gente vê o governo inerte nesse momento. Por outro lado,
a gente vê que governadores e prefeitos tentam de todas as formas evitar com que pessoas morram nas portas dos hospitais devido a colapsos, né, nessa área, no campo da falta de UTIs. Seria muito trágico para uma prefeitura, para um governo, pessoas morrerem nos estacionamentos e dentro de ambulâncias, né? Então tem que se evitar isso. Mas por outro lado, existe uma pressão muito grande dos empresários de todos os segmentos, e é altamente compreensível essa pressão, para que volte mesmo que com todos os protocolos, que inclusive possa vir a diminuir ou não ser a mesma coisa do consumo antes da pandemia. Mas salões estão fazendo pressão, shoppings estão fazendo pressão. Então, essa pressão em cima de deputados, de prefeitos e governadores tem feito com que alguns flexibilizem e tenham que voltar atrás. Só que não é tão simples você abrir e fechar, porque ao abrir e fechar, você fecha novamente porque morreram gente, porque morreram pessoas. Então a gente está lidando com vidas, não é apenas com números. E essa relação de flexibilizar, vamos flexibilizar aqui, vamos esperar morrer X para fechar, isso não tem cabimento, né? Então eu vou pedir, agora, não mais assim para governo e para prefeitos e para o governo federal, vamos pedir assim para as pessoas se cuidarem. O fato do prefeito Crivella abrir o Maracanã para público não significa que você tenha que ir. A gente tem que se cuidar nesse momento. A gente não pode deixar agora as coisas apenas nas mãos dos governantes. Você tem que pensar em você e nas pessoas que estão próximas de você. E para concluir o nosso debate, ficou muito claro o tipo de pessoa que desrespeita as determinações em relação à questão da flexibilização. A fala daquela senhora com relação que meu marido é engenheiro e é muito melhor do que você, se dirigindo a um agente sanitário do Rio de Janeiro que estava ali para proteger a vida dela, aquilo ali resume que, infelizmente, essa pandemia não melhorou o que deveria melhorar as pessoas. Porque uma pessoa que sai, enche a cara como ela encheu de cachaça, sem máscara, se arriscando e arriscando os outros, realmente é exatamente dessa forma que ela pensa. E é bom deixar claro que existem vários leblons pelo Brasil. E existem várias pessoas que sua profissão está acima da cidadania. Ela não é um fato isolado. Beleza? André Moraes está na área. Tamo junto. Sigam aí. Marca aquela galera que gosta desse tema, que gosta desse debate. Ok? Um abraço a todos.